E aí, tudo certo? Eu sou o Miguel, catequista da Paróquia Espírito Santo, e no Conversando sobre a Fé de hoje nós vamos responder a várias perguntas de vocês a respeito da formação da Bíblia. Esse é um tema que é um pouco extenso para a gente tratar num vídeo curto, mas que aos poucos a gente vai fazendo recortes de toda essa história e explicando melhor para vocês. Bem, a Bíblia como a gente conhece hoje, ela é um conjunto de livros que a Igreja diz que são inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, são livros que foram escritos por homens sob a ação do Espírito Santo e por isso eles contêm a Palavra de Deus. Uma palavrinha que vai ser muito importante durante o vídeo inteiro é a palavra cânon. Cânon é a lista dos livros que compõem a Bíblia, certo? Sobre o cânon no Antigo Testamento, ainda na época de Jesus, não havia esse cânon fechado, essa lista fechada. A gente vê ainda diversas divergências entre os diversos cânones, diversas listas que rodavam o período na época. Quando então Jesus vem e evangeliza os apóstolos e dá para eles, portanto, a missão de ir e evangelizar o mundo, eles começam a difundir a fé, primeiramente pela tradição. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque foi a base da tradição que a igreja, nos seus primeiros anos, a chamada época de ouro da igreja, foi se transmitindo. Só depois de 50 anos depois de Cristo, que começou a ser escrito o primeiro livro do Novo Testamento. E mesmo depois do primeiro livro ter começado a ser escrito, o Novo Testamento só estaria completo com todos os livros que hoje compõem o Novo Testamento fechados por volta do ano 100 depois de Cristo, com o Apocalipse de São João sendo escrito. Então, o Novo Testamento levou muito tempo depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus para ser escrito. E mesmo que depois que ele estivesse todo escrito, ainda não se existia um volume, não se sabiam quais eram os livros de fato inspirados pelo Espírito Santo e quais eram livros apenas contendo algumas outras mensagens. Outra coisa muito importante da gente pensar ao longo da história da igreja é que esses livros que compõem hoje a nossa Bíblia, que a gente tem num volume único, eles, além de ser uma biblioteca gigante que as pessoas precisavam copiar palavra por palavra, elas eram livros espalhados pelo mundo inteiro. Então cada carta de São Paulo estava em uma comunidade, estava espalhado pelo mundo inteiro. Como que alguém ia saber quais livros eram e não eram inspirados pelo Espírito Santo? Foi depois de 3 séculos de muita confusão na igreja, com diversas pessoas dando seus palpites sobre o que achavam que eram e não deveria ser os livros que compunham o cânon bíblico, que a igreja sentou e no Concílio de Roma se decidiu qual seria então o cânon dos livros sagrados. E isso pra gente é uma coisa muito importante, porque a gente precisa reconhecer que a Bíblia ela só existe sobre a autoridade do magistério. Porque antes, na época dos apóstolos, não existia a Bíblia. Jesus não andava com uma Bíblia embaixo do braço. Muito pelo contrário, as primeiras pregações, as primeiras conversões da igreja se deram pela forma da tradição. Ou seja, se eu quero contar alguma coisa para você, eu posso te escrever uma carta e te entregar, ou eu posso olhar para você na sua frente e contar e narrar para você, e assim você, dos dois modos, ficaria sabendo daquela mensagem que eu quis transmitir. E foi assim durante os primeiros 3 séculos da igreja. A gente viveu e sobreviveu a uma época com diversas perseguições à igreja por esse modo de tradição. As pessoas iam contando, dizendo, e pela ação do Espírito Santo se mantinha a mesma tradição. E mesmo depois dessa época, com a tradição, com todos esses escritos, a Bíblia que nós conhecemos hoje só existe, nós só temos certeza de que os livros que nós temos hoje na nossa Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo por conta da igreja. Foram os bispos que no Concílio de Roma disseram quais eram e quais não eram os livros inspirados pelo Espírito Santo. Mais tarde, nos outros concílios, nós vamos até ver que essas listas do cânon bíblico, elas são novamente reiteradas, são ditas e descritas novamente. Então, logo depois desse Concílio de Roma, nós temos então um pedido do Papa a um santo hoje que a gente conhece como São Jerônimo, certo? Ele foi convidado pelo Papa para fazer uma tradição para o latim da Bíblia, que não existia naquela época, para um latim vulgar, ou seja, um latim que todas as pessoas pudessem compreender. Naquela época o latim era muito utilizado. Então hoje a gente conhece essa Bíblia, ainda é muito famosa como a Vulgata Latina, uma das primeiras traduções
do latim da Bíblia que nós temos hoje. É muito importante quando a gente fala desse processo de estruturação da Bíblia, do cânon bíblico, nós entendermos que a igreja não dependeu da Bíblia para poder ter fé. Muito pelo contrário, assim como nós rezamos no nosso credo, a nossa fé, ela não é exclusivamente na Bíblia. Ela é uma fé na fé de Cristo, ela é uma fé na pessoa de Cristo. E quando o Verbo veio ao nosso mundo, ele se fez carne, ele não se fez livro. Então é muito importante que nós saibamos reconhecer que o livro da Bíblia, ele é sim muito importante, ele contém sim a palavra de Deus, mas que a igreja não depende única e exclusivamente disso e que essa Bíblia só existe devido ao magistério da igreja. Assim como dizia Santo Agostinho, eu não creria nem nos evangelhos se isso não me levasse à autoridade da igreja, porque foi a igreja que Cristo deu a autoridade de discernir o que é ou não inspirado pelo Espírito Santo. Esse era o nosso tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e comentar aí embaixo as dúvidas que surgiram na cabeça de vocês, para que nos próximos vídeos a gente também possa estar respondendo a essas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima!